Olá, Paz do Senhor, eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu já falei numa live, mas como ela não ficou salva, que está em Romanos também, ok? Sobre pecado e pecados. Do capítulo 1 ao 8, nós podemos ver o apóstolo Paulo, ele explicando isso com bastante clareza. E isso é fundamental que eu e você venhamos entender isso para que a questão da salvação fique clara. Só que se você não entender esses dois pontos, você não tem realmente a clareza, convicção da salvação. Como assim? Por quê? Porque esses dois, pecado e pecados, que não significa plural e singular, eles estão inteiramente conectados à salvação, ok? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou estar explicando, porque se você entender e diferenciar essas duas coisas, toda a sua leitura da palavra do Senhor, ela já vai ser diferenciada, ok? Podemos entender da seguinte forma: pecado é algo que nós carregamos e temos todos dentro de nós. Pecados são práticas, ok, que o homem comete outside, do lado de fora, com atitudes, com ações, com mãos, com pés, com o corpo, ok? Então vamos lá. O pecado que está dentro, ele conduz, ele leva, ele faz com que o homem faça a prática dos pecados, ok? Então, isso é fundamental que você venha entender. Do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 11, a palavra de Deus só fala, de Romanos, só fala sobre pecados. Somente depois ela vai mostrar, do 5 ao 12 até o 8, vai mostrar como que nós somos vistos diante de Deus como pecadores. Tá? Hoje nós não vamos falar sobre pecadores, mas você leia com atenção até o 5:12 e você vai conseguir ver e diferenciar apenas pecados. Por que isso é tão importante nós todos entendermos? Pelo simples fato de que os pecados está relacionado à conduta do homem, ok? Então, o que acontece? E o pecado é o que inclina. Então, observe, para os pecados, eu e você, nós precisamos do quê? De perdão. Para os pecados, nós precisamos de perdão. E para o pecado, nós precisamos de libertação. Se você ler e entender essa diferença, tenho certeza que o teu entendimento já vai ser totalmente diferenciado. Vamos lá. Pecados, precisamos de perdão. Lembra quantas vezes Jesus se encontrava com alguém que vinha para ser curado e ele falava: perdoados estão os teus pecados, não pecado. Jesus não morreu para perdão dos nossos, Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Só que o pecado nós precisamos compreender que necessitamos de libertação. Pecado, o que nós carregamos dentro de nós, precisamos de libertação. Pecados estão resolvidos porque Cristo resolveu, ok? Então, vamos ler alguns versículos aqui que eu creio que vai trazer um esclarecimento melhor, e depois a gente faz aqui, que eu fiz uma anotação aqui sobre essa diferença entre pecados e pecado, que daí eu creio que vai ficando mais fácil para você entender, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui com Romanos 7:8, tá? Mas o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado estava morto. Então, nós vamos prosseguir aqui no 16. Aí olha o que está falando. O apóstolo Paulo fala assim: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, 17, neste caso não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim.
Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Ele não assume que não é uma questão de ele falar que os pecados, mas ele fala que o que habita dentro dele, o que habita dentro de nós é o pecado, ok? Então, o que ele está falando aqui, neste caso, por isso é que diz, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Por quê? Porque a lei ela veio para nos mostrar onde está o pecado, onde está o certo e onde está o errado. Por isso que no 7:7 fala assim, então diremos o quê? Que a lei é pecado? De forma nenhuma. De fato, que não saberíamos o que é pecado senão por meio da lei. Então, a lei é que veio e que nos apontou o que é o certo e o que é o errado. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Só que o que está dentro de nós é o que ele fala, o pecado que está dentro de nós. Então, entenda, o pecado, você não precisa de perdão para o pecado. O pecado, eu e você precisamos de libertação. Porque os pecados já foram perdoados. Ok? Vamos prosseguir aqui. Romanos 6:18. Eu acho que eu pulei um aqui, mas vamos lá. Pecados estão relacionados à nossa conduta, ok? Então sempre pense, pecados, a sua conduta. E pecado, a vida natural. Por quê? O que é a vida natural? O pecado está dentro. E é isso que o apóstolo Paulo deixa aqui em Romanos bem claro. Ele está dentro de cada um. Agora, você vai saber se você está liberto ou não quando você já não vive segundo o domínio do pecado que habita dentro de você. Se você e eu não estivermos debaixo do domínio do pecado, então nós não iremos cometer pecados. Deu para entender? O pecado é o que a pessoa comete no seu exterior, nos seus atos, nas suas atitudes, com o seu corpo, com a sua mão, com os seus pés, ok? Com os seus olhos, com o coração, a cobiça, né? Essas coisas. Só que o que produz isso? O pecado que está dentro do homem. Por isso que o pecado, nós precisamos de libertação, ok? Então vamos lá, no 6:18. Capítulo 6, versículo 18 nos diz: vocês foram libertos do pecado, ok? Tornando-se escravos da justiça. Então, o que o apóstolo está falando aqui? Nós devemos nos tornar libertos. Ele não fala perdoado do pecado, é libertos do pecado, tornando-se escravos da justiça. Não tem como sermos escravos da justiça se não formos ainda libertos do pecado. Porque a justiça e o pecado não andam juntos. Ou você dá vazão para a justiça, ou você dá vazão para o pecado. Ok? Então, vamos lá. O 6:22 nos diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Então, o que está falando? Quando que nós iremos encontrar a vida eterna? Como está falando aqui, quando que nós iremos comer desse fruto? Quando nós já não somos mais o que? Nós somos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado, mas somos sim escravos de Deus. Por que no versículo anterior fala que somos escravos da justiça? Porque Deus é a justiça. Deus é a própria justiça. Então não tem como nós andarmos com Deus, falarmos que estamos com Deus, que estamos com Cristo e vivemos na prática dos pecados. Porque se estamos ainda vivendo na prática dos pecados, é porque ainda não dominamos o pecado que habita dentro de cada um de nós. Deu para entender? Ok, então vamos lá.
E aí, então, o apóstolo Paulo está falando aqui no 22 que então nós colheremos o quê? A santidade. Porque a santidade, ela vem pelo fato de não cometer o ato dos pecados. Ok? Eu sei que muitas pessoas, aí o que acontece? A falta desse entendimento nos leva sempre a pensar, ai, pequei, errei, mas não tem problema. Todo mundo peca. Todo mundo é falho. Porque Deus falou que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Sim, de fato. Agora, nós precisamos entender, Jesus perdoa os pecados. O pecado, nós precisamos ser libertos, ok? Então, e isso vai nos levar à santidade a partir do momento que entendermos que não podemos mais viver na prática dos pecados. E quando nós temos essa consciência, quando nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Deus, automaticamente o meu e o teu caminhar, ele é em santidade. Em santidade por quê? Porque nós podemos? Não, mas é porque nós não andamos mais debaixo da lei do pecado que outrora nos guiava, que outrora nos regia ou que determinava o que nós fazíamos ou não com as nossas práticas, com as nossas atitudes. Ok? Vamos lá? Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança, que eu derramei em favor de todos, para perdão de pecados. Então, nós precisamos entender que Jesus não morreu, o sangue dele, a nova aliança, ela não é, ok? Para perdão do pecado, porque o pecado precisamos ser libertos, ok? Ele morreu para perdão dos nossos pecados, das ações, das atitudes que cometemos, que outrora cometemos, ok? Por isso que em Apocalipse, quando nós estávamos estudando, fica claro entendermos o quê? Que no tribunal de Cristo, que será o momento onde o Senhor vai trazer a recompensa, porque esse tribunal de Cristo é para os santos. Então, por isso que neste momento vai ser um acertar de contas, de galardão ou de disciplina, porque não é para os pecados antes de Cristo, não, é para os pecados que foram cometidos depois de Cristo. Por quê? Quando eu digo, aí você pode falar, não, mas o Senhor fala que dos meus pecados ele não vai se lembrar mais. Sim, dos pecados não, mas a partir do momento que você se conectou com Deus, eu e você devemos o quê? Buscar a libertação do pecado, porque a questão dos pecados foram resolvidas. Então, quanto mais nós damos vazão para o que habita dentro de nós, que seria no caso o pecado, quanto mais nós damos vazão para isso, mais nós iremos continuar na prática do pecado. Okay? Vamos lá então em Atos também. Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então nós precisamos o quê? Arrepender-se, ser batizado para alcançarmos, para termos o perdão dos pecados. Então o apóstolo Paulo diz, e todas as vezes que você ler e você entender, observando o contexto, você vai ver que para pecados somos perdoados e para pecado precisamos de libertação. Okay, vamos aqui ver aqui o 10:43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Então, tudo o que precisamos entender isso. Tudo que está conectado a Cristo está resolvido, que é o perdão dos pecados.
está resolvido. A libertação do pecado é conosco. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala para nós não nos deixarmos ser levados por esse desejo que está dentro de nós, ok? E que realmente venhamos buscar esta libertação para que venhamos realmente estarmos sendo escravos de Deus e não andarmos debaixo do pecado, ok? Então vamos lá. Eu deixei aqui algumas coisas anotadas para poder passar para vocês, que talvez eu creio que vai ficar um pouco mais fácil. Os pecados têm a ver com a nossa conduta, ok? Como eu já disse, e já o pecado é que nos leva, ok? Que conduz a cometer os pecados, tá? Por este fato. Então vamos ler aqui também, nós já vamos ler mais alguns versículos e daí você pode então, aí você pode separar que a solução para os pecados vem do perdão. E a solução do pecado vem de não estarmos mais debaixo do seu poder. Por quê? Porque o pecado, ele tem um poder, ele tem um poder dentro do homem. Então a solução está quando você já não vive mais debaixo deste poder, ok? Então os pecados estão relacionados às ações cometidas, okay? Enquanto o pecado é algo que carregamos dentro. A Bíblia nunca vai falar que nós precisamos sermos perdoados do pecado, nunca, e nem ser liberto dos pecados, não. Então isso tem que ficar muito, muito claro, ok? Para que você entenda com muita clareza essa diferença, tá? Então vamos lá, eu separei aqui algumas coisas, por exemplo, olha só, o que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 8, versículo 13. Mas se vocês estiverem de acordo com a carne, o que quer dizer isso? Segundo o pecado, ok? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, se pelo Espírito de Deus passarmos o quê? A matar os atos, ok? A consequência, os pecados que nos leva a cometê-los, então viveremos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe aquele versículo que diz que quem está em Deus não peca? Por isso, porque está tão conectado a Deus que o pecado que está dentro não o domina ao ponto de fazê-lo para fazer as práticas dos pecados. Então, tudo que estiver, como você leu aí do 1 ao 8, que você vai encontrar muitas coisas, todas essas práticas pecaminosas, nós não iremos cometer se realmente estivermos sendo escravos de Deus. O que quer dizer isso? Vivermos segundo o Espírito e matando a nossa carne. Esse matar a nossa carne é matar o quê? O pecado que está dentro de nós. Porque se o pecado que está dentro de nós, como você deve ter lido aí, esta lei do pecado que está dentro, né? Se esta lei não te dominar mais, então você está sendo dominado pelo Espírito. Caso contrário, por isso que às vezes essa falta desse entendimento faz com que as pessoas pensem e falem com muita frequência de que eu pequei, eu errei, mas todo mundo é falho, todo mundo sempre está pecando. Sim, desde que essa pessoa ainda não tenha dominado o pecado que habita dentro dela, ok? Caso contrário, nós estamos diariamente buscando uma libertação do pecado. Porque dos nossos pecados nós já fomos perdoados, ok? Então vamos lá, olha só, fica mais fácil se nós entendermos assim, pecado está no interior do homem e os pecados estão diante de Deus. O pecado está no interior do homem, os pecados estão diante de Deus. Por quê? Porque são as nossas ações, são as nossas atitudes, são as nossas práticas. Isso tudo está diante de Deus. O pecado requer que sejamos
que eu e você venhamos ser libertos, ok? Já os pecados, como eu já disse, eles precisam ser perdoados. Por isso, entenda, o pecado, ele está conectado, ele diz respeito à santificação. E os pecados, ele está relacionado à justificação. Quem nos justificou? Cristo, tá? Mas quando somos santificados? Quando não vivemos mais segundo as nossas práticas, mas vivemos segundo a vontade do Espírito. Vivemos segundo o exemplo de Cristo. Vivemos segundo a vontade do Pai. Essa que é a diferença. Então nós somos santificados. O pecador, ele está relacionado à santificação. E os pecados, à justificação. Por isso quem nos justifica é Cristo. Ok? O pecado é uma questão de vencermos. Ok? O pecador. Os pecados é uma questão de ter paz no coração. É saber que os teus pecados já foram perdoados, mas como você não os pratica, porque você dominou o pecado, então você fica em paz. Você tem paz no seu coração. Ok? Pecado, ele está relacionado à natureza do homem. Os pecados ao hábito, ok? Então, quais são os seus hábitos? Muitas pessoas têm hábito de mentir com muita facilidade, de extorquir os outros. Então, isso está relacionado ao quê? A hábitos, a práticas pecaminosas, ok? Então, por quê? Porque você ainda não foi liberto do pecado. Mas quem que busca essa libertação? Esta libertação dos pecados não tem a ver com Cristo, tem a ver comigo e com você. A questão dos pecados, Cristo já resolveu. Entende? Então vamos lá. É como se fosse assim, o pecado, ele é a árvore. E os pecados são os frutos. Então aí você tem que imaginar quais são os frutos que você tem dado, ok? Quais são os frutos a qual nós temos dados, se eles estão relacionados ao pecado, porque se nós alimentarmos o pecado que está dentro de nós, então nós iremos dar frutos, termos frutos pecaminosos. Caso contrário, nós iremos dar frutos que irão produzir segundo o Espírito. Okay? Então eu creio que se nós compreendermos desta forma e separarmos, vai ficar muito, muito mais fácil. Vamos dar esse exemplo de um pecador e um devedor. Muitas das vezes esse termo já é usado, né? Um pecador, ele é um devedor. Mas vamos lá. Todos nós somos pecadores? Então, todos nós somos devedores. Há uma diferença, por exemplo, numa pessoa que ela fez dívida e ela precisou pegar um dinheiro, né, emprestado para pagar estas contas, né, para aniquilar estas contas. E agora tem pessoas que elas já têm o hábito de pegar emprestado e sempre ser um devedor. Mesmo por quê? Porque ela sabe que alguém vai pagar a conta por ela. Então ela sempre está pegando, sempre tendo dinheiro emprestado porque alguém vai pagar. Então esta é a diferença de uma pessoa que é um devedor e uma pessoa que já tem um hábito, ela tem o prazer, ela tem aquilo que já está dentro dela, ok? Ela é inclinada a sempre estar pegando empréstimo com facilidade. Então, esse exemplo, por exemplo, fica o caso das pessoas que, mesmo sabendo que podem dominar o pecado, mas como elas entendem que os pecados vai ter alguém que pagou por eles, então aquilo ali já se torna um hábito e ela sempre se deixa se levar, se inclinar para aquele desejo, ok? E não domina a corrupciência, como diz, né? Mas se entrega às corrupciências da carne. Olha, e nós podemos ver nas Escrituras que essa é a razão que Deus não trata apenas com o registro dos pecados, mas sim também com a inclinação, de como nós dominamos isso
ou o quanto nós nos deixamos levar por este ato, né, de pecarmos, né, de sempre estar praticando o ato dos pecados. Então, quando, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer o certo e faz o errado, é isso a palavra de Deus diz, que nós pecamos se nós sabemos que devemos fazer o certo e mesmo assim praticamos o errado. Por quê? Porque isso prova que ainda não dominamos o pecado, mas o pecado que está dentro de nós ainda tem nos dominado. Por isso o apóstolo Paulo diz muito sobre isso, e se você tiver esse entendimento e fazer esta leitura do 1 ao 8, compreendendo isso, tudo vai ficar muito mais fácil para o seu entendimento, eu tenho certeza. Eu espero que esse vídeo tenha servido de bênção para a sua vida e que mais uma vez o Eterno possa nos ajudar. Eu agradeço a todos que estão inscritos no canal. Que Deus continue o abençoando pelo seu interesse pela palavra de Deus. Fique na paz. Bye bye.